Olá, amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos. A paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento e estamos aqui para mais uma pré-aula deste trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora, inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E nesse trimestre nós estamos falando da revista Gênesis, aqui na Viver Mais, e hoje nós estaremos falando da lição de número 9, a geração pós-dilúvio. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é aliança. O nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar que quando temos aliança com Deus, isso nos garante a proteção. Nós estamos baseando essa dinâmica em Salmos 18:35, que diz: "Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu." Então vejamos como iremos proceder. Bom, para essa dinâmica serão necessários esses materiais que estão aqui. Um recipiente razoavelmente fundo, tá, com água, transparente. É interessante que seja transparente. E 2 papéis e um copo de vidro transparente também. Como você irá proceder? Bom, você irá dizer para sua classe que esse pote com água representa a vida, as nossas dificuldades, aquilo que tenta nos consumir, o pecado, tudo que nos faz mal. E os papéis representam a nossa vida. Esse papel, sem nada, ele representa a vida daquele que não tem aliança com Deus. E, consequentemente, você irá jogar assim na água, não terá a proteção de Deus. Não terá nada o protegendo de ser submerso no pecado, de acabar sendo engolido pelos problemas da vida. E fica assim, totalmente encharcado por isso. Mas aqueles que têm aliança com Deus, e esse copo representa a aliança de Deus, eles irão passar por esse mundo totalmente protegidos dos problemas, do pecado, e viverão longe de tudo isso. Então conclua dizendo que a obediência à aliança nos faz ter essa proteção. E aqueles que não têm aliança, que quebram a aliança, serão como esse papel, que ficarão encharcados dessa vida pecaminosa e desses problemas. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 9, a geração pós-dilúvio. Bom, nós tivemos a aula passada, da semana passada, quando falamos do dilúvio, da história da Arca de Noé e todas essas coisas que nós sabemos que aconteceram. E hoje a nossa lição vai retratar especificamente sobre essa geração que veio pós-dilúvio. Nós sabemos que Deus destruiu a humanidade através das águas, mas após o dilúvio ele vai falar com Noé e vai traçar um pacto, vai fazer um pacto com toda a humanidade através da vida de Noé e sua família, em que ele não iria mais destruir a terra pelas águas. E o símbolo desse pacto é o arco, né? O arco de Deus, o arco-íris, que nós conhecemos muito bem. Nós sabemos que a aliança de Deus, ela garantiu a proteção dos seres humanos até hoje. E essa aliança continua de pé até os nossos dias. Nós sabemos que, desde esse momento, não houve mais dilúvio que destruísse a humanidade. No entanto, nós vamos reparar que, logo após esse dilúvio, logo após essas coisas, a humanidade começa a se reerguer, começa a se formar novamente e vão acontecer algumas coisas. É exatamente sobre isso que nós vamos tratar hoje nessa pré-aula. Bom, provavelmente hoje, nos dias atuais, você tem contato aí com diversas linguagens. Todos nós temos, através dos filmes, das séries, nós temos nas escolas as línguas estrangeiras, nós temos diversos povos e nações que nós conhecemos. Alguns tiveram aula de inglês, outros conheceram o espanhol, mas todos nós tivemos contato com essas linguagens diferentes, com todas essas coisas. Então nós vivemos em meio ao mundo que é todo dividido entre essas linguagens, entre esses povos, entre essas nações. Mas não foi sempre assim. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, onde nós estamos baseando essa lição, diz que todos os povos falavam a mesma língua. Era um só povo que vinha descendente de Noé. Então, não foi sempre como nós conhecemos. Mas de que maneira isso veio a existir? A Bíblia também vai nos ensinar através dessa lição. Bom, nós sabemos que nós encontramos aqui nessa lição falando sobre a Torre de Babel. E o que aconteceu ali? A Bíblia diz que esse povo que falava a mesma língua, que pensava a mesma coisa, que tinha os mesmos costumes,
vão se reunir e vão dizer uns para os outros: vamos construir uma torre, porque através dessa torre nós iremos chegar até o céu e faremos um nome para nós e não seremos espalhados por essa terra. E é interessante que a Bíblia diz que Deus desce para ver essa obra dos homens. Só que o que acontece é que esses homens eles estão ferindo uma ordem direta de Deus, tanto dada a Adão quanto a Noé. E essa ordem é: multipliquem-se, espalhem sobre a terra e povoem toda a terra. Mas esse povo agora ele quer ir contra a vontade de Deus e a ordem que Deus dá. E com altivez de espírito, se julgando grandes demais, eles vão começar a construir essa torre para que eles pudessem de fato viver ali e não se espalhar sobre a terra. Então o erro desse povo, o primeiro erro deles foi querer fazer a sua própria vontade em detrimento daquilo que Deus tinha mandado. Eles vão olhar mesmo diante da ordem de Deus, de se espalhar pela terra, eles vão dizer: nós não queremos ser espalhados, nós queremos construir uma torre e chegar até os céus. Porém Deus desce a esse lugar e ele vai dividir as línguas, vai formar os povos para que eles pudessem se dividir e não mais construir essa torre. Algo interessante de se notar é que esse povo era tão unido que a palavra de Deus vai afirmar que tudo que eles intentassem fazer, eles iriam ter êxito, eles iriam conseguir. Veja a força que há na união. Esse povo se une porque falava a mesma língua, porque se entendiam, porque tinham o mesmo interesse. E eles vão dizer: façamos-nos um nome. Eles não dizem: eu vou fazer o meu próprio nome e o outro vai fazer o seu nome. Não, eles se unem como um só. E eles falam: façamos-nos um só nome. Isso indica que eles estavam unidos. Então veja que a união ela tem uma força tremenda. Tanto é que o próprio Deus vai dizer que eles poderiam fazer qualquer coisa e por isso os divide. No entanto, a motivação do seu coração de se unirem não era boa. Era algo ruim, era para a sua própria arrogância, era para o seu próprio ego. E nós precisamos entender que não temos que nos unir nesse propósito, mas temos que nos unir nos propósitos de Deus. Nós precisamos nos unir pelo certo. Então a motivação desse povo era maligna. O seu coração se uniu pela coisa ruim, pelo interesse mau. E não é diferente nos nossos dias. Infelizmente, muitas pessoas têm construído torres de Babel no seu coração, torres de arrogância, lutando contra a vontade de Deus. Mas Ele continua sendo bom. E apesar de ter nos dividido naquele momento, distribuindo diversas línguas, o Senhor veio até nós e nos fez um só povo, unidos por um só Deus, um só batismo, num só Espírito. E Ele fez isso para nos fazer lutar pela causa certa. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam entender a importância de estar unidos pelo reino de Deus, pela causa certa, e não nos unirmos às coisas erradas do mundo, mas nos unirmos no reino de Deus. E eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar na sua aula. O tema dessa semana é As Alianças de Deus com a Humanidade. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E lembrando para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo, a sua revista Gênesis da Viver Mais desse trimestre, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.